Senhores, para nós que nos encontramos deste lado, nos sentimos reconfortados pela possibilidade, pelo momento, pela oportunidade de refletirmos em torno de uma questão de muita relevância. É uma homenagem à obra Parnaso de Além Túmulo, 90 anos do primeiro livro psicografado por Francisco Cândido Xavier. Mas é interessante notar que, historicamente, por volta do ano de 1848, em Nova York, em um vilarejo simples e modesto, predominantemente protestante, aconteciam fenômenos que chamou a atenção da comunidade à época. Ficou registrado pela personalidade Conan Doyle, o pai de Sherlock Holmes, como a grande invasão espiritual organizada. Historicamente, aqueles movimentos, aqueles ruídos, aquelas pancadas que aconteciam de forma rude e aparentemente sem conexão, trazia ali a marca de que os espíritos, a todo custo, por força, por teimosia, por ousadia, marcavam e registravam a sua presença junto aos homens. E através dos movimentos de pancada, das pancadas Kiko Reps, que começou na noite de 31 de março de 1848, foi possível identificar que aquelas pancadas eram produzidas nada mais pela alma dos homens que viveram na Terra. Ou seja, eles possuíam a mesma personalidade. E a partir dali, o codificador, como um artista que pega uma argila e molda para obter uma obra de arte, dela extraiu um corpo doutrinário surpreendente, dando a nós, otorgando à humanidade a doutrina dos espíritos, esse tratado revelador que nos permite interagir entre ciência, filosofia e religião. O espiritismo estuda as relações existentes entre o mundo físico e o mundo espiritual. De certa forma, essa grande invasão espiritual organizada é o primeiro passo para marcar a presença dos espíritos e estruturar a relação doutrinária que permitiu o surgimento da terceira revelação, o Consolador prometido, a doutrina dos espíritos, chamando a atenção dos homens para a vida e que a vida continua. Numa época em que a humanidade se encontrava meio sem esperança, tanto desesperada entre as decepções ideológicas e o materialismo imperante, surge a doutrina dos espíritos em abril de 1857. Ou seja, 165 anos depois, nós ainda estamos aqui discutindo o espiritismo. Porém, aqui no Brasil, essa terra abençoada, a pátria do Cruzeiro, no ano de 1932, surge uma nova invasão espiritual organizada. Porque a questão mais principal que deve se destacar é porque as pessoas procuravam identificar os espíritos. Nos movimentos de pancada, algumas pancadas eram suaves e outras embrutecidas, que denotava que a pessoa que produzia, o espírito que produzia a pancada, ou estava com raiva, ou estava tranquila. Quando as mesas girantes movimentavam-se, algumas delas se movimentavam com rebeldia, outras pareciam levitar no ar, algumas chegavam a inclinar-se diante de algumas personalidades presentes nos salões parisienses. Ou seja, as mesas não só giravam, elas pareciam ter vida própria e personalidade, porque eram animadas pelos espíritos. E ali se fazia uma leve distinção
de acordo com o comportamento das mesas dos espíritos que estavam presentes. Se o comportamento da mesa era dócil, concluía-se que o espírito era dócil. Se era rebelde, que ele possuía boa inclinação. Mas no ano de 1932, aqui no Brasil, o médium Francisco Cândido Xavier lança a obra Parnaso de Além Túmulo. Uma obra simples, que reunia poesias de várias personalidades que haviam passado pela história do Brasil e Portugal. E aí é que entra um detalhe da nova invasão espiritual organizada. Parnaso de Além Túmulo traz essa identidade agora através da poesia. É a poesia que é o canto dos imortais. Porque, na verdade, a gente fala daquilo que possui dentro do coração. E ninguém consegue expressar com mais intensidade o que está dentro do coração do que um poeta. É como se sua alma pudesse exteriorizar-se através dos versos. E ali havia uma identidade. Havia Olavo Bilac, Augusto dos Anjos, os seus polissílabos, os versos alexandrinos, mais complexos da língua portuguesa, que inquietava até o próprio médium. Havia Alta de Souza, a poetisa potiguar, com sua tristeza singular, com seus versos métricos, trazendo poesia e beleza, esperança e consolação àqueles que passavam pela vida em profunda desilusão. O poema que nós gostaríamos de trazer para vocês, para que pudéssemos abrir um leque de interrogativas e de perspectivas em torno dessa grande invasão espiritual organizada que é Parnaso de Além Túmulo, é um poema singular de um poeta simbolista, um período grandioso da história do contexto literário brasileiro, que surgiu na França no século XIX, como oposição ao realismo, ao naturalismo e ao positivismo da época. Era a arte de capturar as verdades mais absolutas, as quais podiam ser obtidas através de métodos indiretos, ou seja, eles eram normalmente metafóricos. O seu estilo era sugestivo e metafórico. Então, os simbolistas tinham normalmente uma profunda tristeza e se encontravam entre mistérios e o misticismo. E no poema Morte, ele não define quem é o espírito que escreve, apenas ele coloca A.G. O poema diz o seguinte: silenciosa Madonna da tristeza, a morte abriu-me as catedrais radiosas, onde pairam as formas vaporosas do país ignorado da beleza. Um dilúvio de lírios e de rosas, filhos da luz de uma outra natureza, que tornavam no espaço a sutis incensos das naves harmoniosas. Punja de olhar piedoso, calmo e austero, que traz à terra um tênue reverbero da mansão das estrelas radias, irmã da paz e da serenidade, que abriu meus olhos na imortalidade, a esperança de todos os meus dias. O mais interessante desse poema é que em 3 momentos, no primeiro verso, no 9º verso e no 12º verso, a interpretação do poeta a respeito do desencarne, do desenlace, do desprender-se da vida física, o que normalmente aqui nós chamamos de morte, ele figura simbolicamente na personalidade feminina. Não é por acaso. Na verdade, a morte é uma mulher. Assim como a mulher dá a vida e permite-nos que retornemos ao processo terreno, ela mesma assim retira-nos do palco da existência física para que possamos ingressar em outros planos de vida eterna. Uma perfeita harmonia que nos permite entender esta continuidade perene,
chamada vida, que Deiney coloca: a morte é só uma ilusão entre duas expressões perenes, contínuas da mesma vida. Ou seja, a A.G define dessa forma. O que é interessante observar que, na verdade, à medida que nós olhamos, lemos o poema, se você tiver a oportunidade, acesse, pegue o livro, veja, uma poesia engrandece, embeleza a vida, principalmente aquelas que falam da imortalidade, que estabelece esse parâmetro efêmero e o eterno. O poeta aqui está profundamente solitário e triste. Você vê nos 3 últimos versos, né, que é um soneto composto de 14 versos, 4 estrofes, ele diz assim: irmã da paz e da serenidade, que abriu meus olhos na imortalidade, há esperança para a esperança de todos os meus dias. Ou seja, era como quem estava tocado por profunda dor da saudade. E desta maneira, após conhecer a imortalidade e a continuidade da vida, ele transcende nesta alegria da bem-aventurança de estar junto com aqueles que muito amam. Então, o contexto do poema de A.G é justamente uma definição simbólica de que a morte, a transformadora dos destinos, é uma mulher que nos promove, às vezes, tristeza, porque nos rompe os laços junto àqueles que nós temos afeição. É uma monja, ou seja, uma santa, uma senhora piedosa, é calma, mas também determinada, perseverante e, por vezes, inflexível. É irmã, porque como irmã nos traz paz e serenidade, porque nos revela a própria verdade, ou seja, a esperança de todos os meus dias. Uma das grandes dificuldades no processo medianímico, das relações existentes entre nós, no corpo físico, e aqueles que residem temporariamente desprovidos do corpo material, ou estão na erraticidade, como nós espíritas costumamos afirmar, é justamente a identidade dos espíritos. E o trabalho de Chico Xavier é muito extenso e é muito brilhante e é muito gratificante nós perceber essa magnitude da sua obra, porque ele, Chico Xavier, em cada poema, espetacularmente, foram vários, foram reunidos aproximadamente ao longo de 40 anos, a primeira edição do Parnaso de Além foi adicionado outros poemas que Chico Xavier recebeu. Marcou-se somente o início de 1932. E a FEB fez até a sua 8ª edição. A partir da 8ª edição, a FEB não mais foi adicionado nenhum outro poema. Mas a identidade dos espíritos, quando ele fala de Alta de Souza, que era impressionante a beleza com que ela fala no poema Adeus. No poema Adeus, se você tiver a oportunidade de ver, ela vai falar dos goivos da saudade. Uma expressão muito particular para lembrar as flores que eram colocadas no altar, que exalavam perfumes de saudade para aqueles que deixavam o proscênio terreno e assim ingressavam no misterioso desconhecido para aqueles que ficavam na hora do adeus. Então, essa expressão da personalidade ditada, esclarecida, explicitada, vai de encontro a um momento de Pietro Baldi, em que ele diz que a poesia é altar, oração e esperança. Essa trindade ele define num verso muito simples, dizendo assim, que a poesia é o altar das ascensões humanas, a oração que une a criatura ao Criador, a síntese de todas as aspirações da alma, de todas as esperanças e ideais humanos. Nós estamos falando aqui da arte da poesia nobre, porque, na verdade, o estilo de cada um, a maneira com que você fala, é como se nós irradiássemos, através do verbo,
aí no caso, a materialização da sentimentalidade através do verbo, é o nosso próprio estilo, ele pode ser tranquilo, ele pode ser audacioso, límpido, enfarruscado, cansado ou poderoso, mas representa sempre a face exterior da alma humana, do mistério infinito que nela se agita. A poesia é uma revelação do espírito. Ou seja, a revelação de espírito. Ou seja, quando você fala com emoção, da emoção que você está sentindo, da maneira que você observa as coisas, você começa a perceber que, na verdade, é o eu mais profundo que existe em você, que começa a espargir-se através da verbalização. Aqui próximo de casa, da minha residência, você veja o que é senso de observação. Algumas pessoas podem olhar para a obra Parnaso de Além Túmulo e sentir-se indiferente, e outros sentirem profundamente tocados. Aqui, próximo à minha casa, aliás, ao lado da minha janela, eu tenho 4 coqueiros, que foram colocados geometricamente, um ao lado do outro, em espaçamentos iguais. E um dia, enquanto contemplávamos os coqueiros, no entardecer do mês de agosto, quando o sol aqui nas plagas alancarinas é mais intenso e o sol se desmancha em raios de ouro, permitindo que as folhagens, as palhas do coqueiro brilhem em um verde dourado e encantador, o amigo que estava comigo disse assim: esses coqueiros vão cair. Parece que já estão velhos demais. Eu comecei a notar a projeção dos coqueiros, realmente, pelo cálculo de cada marcação, eles deveriam ter aproximadamente entre 50 e 70 anos de existência. Mas eu olhei para ele e disse: eles não vão cair. Perceba que o primeiro coqueiro, o que vem do leste para o oeste, ele é um pouco mais curvado. Parece que com o tempo ele curvou-se, mas seguiu o seu ritmo em ascensão ao infinito. O segundo coqueiro apresenta uma curva só. Mas o terceiro e o quarto se mantêm em linha reta. É como se os 2 primeiros protegessem os de trás da fúria dos ventos, para que os 2 crescessem e resistissem às tempestades e o tempo. Aí ele olhou para mim como quem disse assim: eu não havia percebido assim. Então a maneira da poesia é mais ou menos como você olhar para as coisas e dela conseguir, né? E dela conseguir extrair beleza. Foi justamente o que Chico Xavier fez. Trouxe para nós uma visão espiritual organizada. E, por conseguinte, esta revelação, essa nova invasão espiritual organizada, que se dá através da poesia, como um marco de 90 anos, do lançamento de Parnaso de Além Túmulo, registra no Brasil profundas transformações e multiplicações quase que infinitas de estudo, divulgação da doutrina dos espíritos, levando iluminação aos corações humanos, porque leva justamente a certeza de que a vida continua. Às vezes, assim, quando nós falamos, nós temos muitas obras psicografadas. O Brasil é um país muito abençoado. Abençoado no sentido de que nunca vi um país com tantos médios e com uma produção literária extensa, gigantesca, maravilhosa. A gente desencarna em ler a metade. Né? Isso é que dá pena. Acho que ele tem um pouco mais de tempo para ler mais um pouco mais, entender um pouco mais, estudar um pouco mais, para quando chegar no mundo espiritual, não chegar a ser um analfabeto, quando cheguei aqui. Né? Ou seja, saber um pouco mais da vida e entender como é essa relação existente entre nós e os espíritos. Ou seja, os espíritos que se manifestaram através da obra tinham uma identidade, ou seja, a morte não modifica ninguém. A morte, ela apenas revela-nos
mostra-nos quem verdadeiramente nós somos. Ou seja, os nossos hábitos, os nossos gostos, as nossas inquietudes, as nossas indiferenças, nosso amor, nosso ódio, ou seja, nosso sentimento, a personalidade que somos, ela é acrescida a cada vida, ela não se dilui, ela não se destrói. As nossas lágrimas, elas, por mais sinceras, verdadeiras, honestas que possam ser, elas não irão substituir o suor que nós precisamos verter a favor da nossa própria felicidade. Então, assim, morrer não muda o que somos. Revela-nos intensamente o que somos. E por isso há necessidade de termos consciência do que somos, para mudar o que somos e mudarmos para melhor, no sentido de que nós possamos construir a nossa própria paz, nossa alegria, nossa felicidade, que é fruto de responsabilidade pessoal e naturalmente intransferível, porque às vezes a gente transfere para as pessoas e diz assim, eu sou infeliz por sua causa. Eu digo, ninguém te disse. Eu posso deixar que alguém me faça infeliz? Não, eu permiti ser ferido. Agora, o que é que eu faço com essa dor é outra coisa. Hoje nós vivemos um momento em que as pessoas, pelo avanço da tecnologia, parece ter uma necessidade de esbanjar uma felicidade que aparentemente não é deste mundo. Ou seja, para ser feliz também deve existir um pouco de solidão. E na solidão também a gente encontra reflexões profundas que nos ajudam em outros momentos da vida. Então, ler uma poesia, para mim, é uma forma de entender a beleza do que seja a própria vida, né? Aí, entender o que seja a própria vida. Ou seja, tem eu acho que é Tom Jobim, ou não sei se é Tolkien, ele tem uma música que ele tem uns versinhos que eu acho muito interessante. Ele diz assim, tem dias que eu fico pensando na vida e sinceramente não vejo saída. Como é, por exemplo, que dá para entender a gente mal nasce, começa a morrer. Ninguém nunca sabe que male se apronta, fazendo de conta, fingindo esquecer, que nada renasce antes que se acabe, e o sol que desponta tem que anoitecer. Aí ele vai lá no fim, termina dizendo assim, sei lá, só sei que é preciso paixão, sei lá, a vida tem sempre razão. Eu achei bonito, ou seja, eu gosto de música, mas eu gosto da poesia que está por trás da música. Então, aqui nessa expressão ele coloca assim, essa necessidade de sempre de recomeço é uma percepção espiritual que está na música. Não tem como você mudar, tudo na vida está sempre a recomeçar. Então, assim, qual a grande bênção da obra Parnaso de Além Tudo? É a ratificação, agora, numa nova invasão espiritual, conduzida pelo médico Francisco Cândido Xavier, para que nós possamos agora, mais uma vez, termos a certeza dessa continuidade da vida após o desenlace físico. Ou seja, não eram mais espíritos que produziam pancadas, produziam versos. Hoje produzem-se músicas, produzem-se inúmeras manifestações da alma através da interação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então, esse é um dos fatos mais marcantes. Se nós nos debruçarmos sobre a história do espiritismo, nós vamos perceber a grandeza de cada momento desse, a intensidade desses momentos e como é maravilhoso viver. Porque chegará um momento em que tudo isso necessariamente terá ficado para trás. Eu acho que quem nunca escreveu assim um versinho ou copiou de alguém para dizer para alguém aquilo que não conseguia dizer, porque não conseguia entender que nascia do próprio coração. Aí o poeta ele faz essa interpretação. Castro Alves falou de uma forma tão redundante. Eu me lembro de Castro Alves no o último livro dele, escrito em vida, que foi Espumas Flutuantes.
Castro Alves, quando escreveu Espumas Flutuantes, ele já estava acometido pela peste branca, já retornava do Rio de Janeiro, ou seja, tuberculose, para ir para a Bahia, onde chegava a desencarnar. O livro foi publicado um ano antes dele desencarnar. Ele estava profundamente entristecido, muito entristecido. E vendo, quando ele partiu no navio para a Bahia, ele olhou o rastro de espumas que ficavam na traseira do navio e marcavam um rastro no mar, banhado pelo sol que decaía lentamente no infinito. E ele percebeu que ali havia um movimento de vida. E ele escreveu Espumas Flutuantes. É ali que ele começa Espumas Flutuantes. E o mais marcante é que ele trava no início, num dos trechos do livro, ele trava esse diálogo com a morte, em que ele diz assim, a morte mais ou menos diz assim para ele: eu sou a morte, matei-te o hino augusto e forte, não sentes teu sangue gelar-se em teu seio. Aí ele diz-lhe o poeta: eu cantarei no céu. Ou seja, ali ele entendia que a vida física dele, com 20 e poucos anos, chegava ao fim. Entendia que não havia uma solução do problema físico que ele enfrentava, mas existia uma certeza de imortalidade que o transcenderia além daquela realidade física e passageira que ele estava vivendo. Por isso, o livro me marca profundamente. Espumas Flutuantes, quer dizer, uma percepção simples. Quantas pessoas observam navios indo e voltando e não entendem que a vida é este movimento? Algumas pessoas chegam nas rodoviárias, nos aeroportos, né, nos postos de embarques e desembarque, ou seja, o mesmo trem da partida também é o mesmo trem da chegada. A vida é esse contínuo vai e vem, seja no plano físico ou espiritual, essas contínuas transformações que marcam a nossa vida, mas também não me permite perder a esperança, porque diz, eu vou morrer, meu filho, todo mundo vai. Isso é uma grande beleza. Agora, quando vai ser, também não quero saber, deixa acontecer. O importante é viver. Viver intensamente, que eu vou viver do mesmo jeito do outro lado. Então, as pessoas às vezes ficam assim, nostálgicas, assim, eu tenho medo da morte. Até mesmo os espíritos de Jorge, eu tenho medo de morrer em funeral. Eu digo, não tenho não, porque você vai ver. Pelo jeito que você está, não estou vendo assim, muita melhora, não, vai ver. Então, assim, ou você muda agora, ou não tem como mudar depois. Ou seja, aceita a realidade, sempre vai que eu tenho medo de sofrer depois da morte. A gente sofre. A questão não é sofrer, é como sofrer. É como você saber sofrer. Sofrer bem. Eu estou passando esse problema, mas eu estou passando o problema. Se o problema está em mim, eu tenho que tentar resolver. Eu tenho que tentar modificar. Esse é o resultado da grande invasão espiritual organizada, a segunda grande invasão espiritual organizada, e Parnaso de Além Túmulo. São aqueles versos, aquelas traduções, aquelas crônicas, aqueles discursos de Chico Xavier que trazem essa confiança que nós precisamos ter de nos renovarmos continuamente para podermos amadurecer. É como ele mesmo fala, nós somos um livro em branco, então por que eu vou escrever algo que não preste no livro da minha vida? Eu vou tentar escrever alguma coisa que vale a pena, né? Pelo menos para depois eu ler o que estava ali escrito e tentar entender de uma maneira, assim, eu estou querendo entender. Porque assim, a gente chega num momento da vida que a gente diz, eu queria ter isso, eu queria ter aquilo, eu quero ter uma casa boa, eu quero casar, ter um monte de filhos. Não sabe o que é criar um monte de filhos. Não é eu quero ser uma pessoa que tenha dinheiro. Eu quero ter uma pessoa muito bonita. Ou seja, não, eu só quero ser feliz. A viagem nunca foi para fora. A viagem é sempre uma interpretação e uma compreensão de como isso reage em nós, para dentro. Mas é porque os outros não vão determinar o seu caminho e a porta estreita só passa você, não passa mais ninguém. Então não adianta.
Você está com essa preocupação de assim, o que vão pensar de mim? Eu não, eu fiquei medo do que eu vou pensar de mim depois que eu desencarnar. Porque o medo da morte, na verdade, é o medo da própria consciência, de encontrar-se consigo mesmo, de entender quem você é. Ou seja, assim, olha, assim, quando você é jovem, eu até compreendo que a juventude é uma coisa muito bonita. A gente tem a ilusão de que não morre. A juventude é como se fosse um fogo que desabrocha, tão embriagante e bela, que acha que os raios do sol jamais irão queimá-las. Nem os ventos irão despedaçá-las. Essa flor parece perene e é forte e vigorosa, mas o mesmo sol que a abençoa é o mesmo sol que a queima e mata. Ou seja, é uma renovação. Porque o bonito é quando você começa a perceber que suas pétalas, já cansadas, não possuem aquele mesmo vigor, nem a mesma cor. Mas que você ainda consegue exalar perfumes, consegue compreender os jardins, as flores que ainda estão para nascer e aquelas que já foram antes de você. Ou seja, você compreende esse contexto da vida que você é parte de uma grande sinfonia e você está ali expressando somente sua nota na sinfonia para o grande concerto chamado vida. Então, quando você compreende essa realidade, que é a grande proposta da doutrina espírita é uma proposta educacional, embora algumas pessoas procurem a doutrina espírita através de uma cura. Dizem assim, eu quero me curar, porque eu estou com um problema. Eu digo assim, a verdadeira cura que a doutrina espírita nos oferece é um processo educacional. Ou seja, ele nos chama para uma educação moral. Essa é a proposta do Evangelho, a boa nova, o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, é um processo de educação moral, porque é a lei que rege a vida, é a lei universal. Ou seja, é a lei natural, divina, que está na nossa própria consciência. E da qual nós não podemos fugir, nós podemos fazer qualquer coisa, mas não podemos fugir da própria consciência. Você engana os outros, mente, pode fazer o que quiser, mas não tem como fugir de si mesmo. Então, a doutrina espírita nos induz, nos conduz a esse autoencontro, aquele processo de conhecer-se, que é profundamente doloroso nós sabermos verdadeiramente o que somos, pelo que sentimos. Então, assim, por isso, mais uma vez, nós retornamos ao palco proscênio da poesia para expressar aquilo que muitas das vezes nós não conseguimos dizer de maneira cotidiana, nós falamos em verso. Ariano Suassuna, ele tem o Alto da Compadecida, que é uma coisa muito que todo mundo conhece, principalmente aqui no Nordeste. Eu acho muito bonito uma colocação dele, a sensibilidade dele, né? Ele é impressionante quando ele diz: aquilo que é a marca do nosso estranho destino sobre a Terra, que iguala tudo que é vivo de um só rebanho de condenados, porque tudo que é vivo morre. Parece triste na expressão quando ele coloca isso, mas na verdade é um poema que torna-nos todos muito semelhantes na mesma condição de justiça, na mesma necessidade de recomeço, na mesma oportunidade de reparação. Na verdade, não é um verso de dor, é um verso de consolação, de que tudo que inicia necessariamente deve e precisa recomeçar para poder refazer-se e complementar-se melhor. Ou seja, essas frações de continuidades que se somam a inteiros perfeitos é parte do que verdadeiramente nós somos. É isso que faz da vida a beleza, por isso a necessidade da compreensão das leis morais. Como disse, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem algo que me chama muita atenção, que eu acho muito bonito, é quando Jesus expressa o seguinte: meu reino não é deste mundo. Né? É uma expressão simples, mas meu reino não é deste mundo. E eu comecei a refletir: se não é deste mundo, deve ser de outro mundo, né?
E se existe outro mundo, é porque existe outra vida. Quer dizer, a questão é muito mais complexa do que provavelmente meu reino não é deste mundo. É como se fosse só dois mundos, não é. Ele só não disse que não era deste que nós estamos habitando, mas que o reino dele existia. E era um reino de vida, de beleza, de paz, de esperança e de harmonia. Mas não era deste mundo. E tanto que ele ratifica posteriormente e confirma numa outra expressão que a felicidade também não pode ser deste mundo. Não é que não exista felicidade ou nós não possamos nos sentir felizes neste mundo. Mas ela não pode ser permanente devido às nossas condições, devido às nossas estruturas, devido à nossa instabilidade psicoemocional, diante dos nossos medos, diante da nossa ansiedade, da nossa falta de confiança e principalmente da nossa falta de fé, que nós muitas das vezes desacreditamos de nós mesmos e por conseguinte acabamos desacreditando de Deus, né? Então, essa insegurança que nós vivemos, que é natural quando se dá um passo mais à frente, quando você está caminhando um pouquinho mais, quando você está num lugar, está tudo bem, né? Porque você já está ali, você está seguro. Mas dar um passo à frente, sempre há uma resistência. A chamada resistência a mudanças. Mudança é um processo da lei, uma decorrência da lei do progresso. Se não inquieta, a gente não sai do lugar. Se dói, a gente muda de posição. É como se você está dentro de um ônibus e você está só ali, fica em pé, numa posição só, ele começa a adormecer. O que você faz muda a força, distribui melhor a força do corpo para a outra perna e assim vai de forma que você mantém a viagem toda sem muito sofrimento. Se não fosse isso, você ia ficar ali, era capaz de perder até a perna. Ou seja, quando inquieta, alguma coisa acontece na nossa vida que às vezes é desafiadora, dolorosa, sofrida, e às vezes isso nos coloca, parece desmoronar tudo que nós construímos, é o melhor momento para recomeçar. É a melhor hora da gente dizer assim, bem, agora eu vou respirar um pouco fundo, vou apreciar a paisagem, ver o que foi que aconteceu, deixar os tijolos caírem, e a partir de agora eu começo a reconstruir melhor para ver se resiste com mais intensidade às próximas estações que virão pela minha vida. Agora, desistir, não. Então, assim, quando se fala em espiritismo, alguns podem, que estejam nos ouvindo, perguntam assim, por que você é espírita? Assim, eu cheguei no espiritismo eu cheguei no espiritismo porque eu queria aprender. Eu digo que eu cheguei no espiritismo pelo amor, pela poesia, pela essa certeza que ela nos traz de continuidade, essa relação, essa parceria entre compreender o que é efêmero, que é o que nós estamos no momento, diante da beleza daquilo que é eterno. Então, eu gosto, eu me afeiçoo à doutrina espírita pela poesia da imortalidade. É ela que me faz ter esperança de continuidade. É ela que me faz... que ela vai me ela cicatriza as feridas da própria experiência terrena, porque ela me traz a certeza daquela... É como uma mão materna que via o corte através de um sopro, com carinho e afeto, e me permite levanta, caminha e segue adiante. Porque a vida continua e esse mundo todo que tu está vendo é teu e tu precisa vencê-lo cada dia, cada hora. Só tu pode fazer isso. Essa beleza que nos traz de continuidade me deixa muito alegre, né? Porque diante da imortalidade. Por isso que eu tenho uma relação assim boa. Eu acho que tem uma relação boa com o que a gente chama tempo, né? Que Emmanuel coloca como o senhor das coisas transitórias, né? Eu acho lindo essa adjetivação do guia de Chico Xavier, quando
pergunto o que é o tempo, ele diz é o senhor das coisas transitórias. E eu conversava com um amigo, quando falávamos a respeito da morte, né, dessa senhora, a Madonna da tristeza, como diz o poeta A.G., ele diz assim, se a morte era solteira, ele me fez essa pergunta, eu digo, não, de jeito nenhum. Uma mulher doente dessa não podia ser solteira. Ela é casada com o tempo. Porque se ela não chegar antes, o tempo chega. E quando o tempo chega, ela também vem junto. Ela não vai andar sozinha, né? Ou seja, então, relacionar-se com o tempo e se relacionar bem, sabendo o valor das horas, é importantíssimo para que a gente consiga compreender a ciência. Eu não tenho tempo de estudar o livro dos Espíritos. Eu conheço alguns companheiros muito queridos e amados, e aqui não cabe uma crítica. Eles dizem, Jorge, eu não consegui ler nem a metade do livro dos Espíritos, tá? Que há 20 anos ainda não leu a metade. Desencarna e não lê o resto, né? Porque só são 1.019 interrogativas, né? 20 anos já passou. Dá para ler uma por dia, ou seja, assim, é uma questão de determinação. Eu preciso conhecer isso. Então, eu vou ler uma questão todo dia, uma página todo dia, um capítulo, se preciso for, mas eu preciso me enriquecer. Se você soubesse, quem já leu uma obra romanceada, vamos dizer, falando dos romances clássicos de Emmanuel, ou mesmo Filomeno de Miranda, através desse grande expoente que é Divaldo Pereira Franco, a quem nós muito admiramos pelo muito que fez pela divulgação da doutrina espírita, você se sente, até porque as obras de Filomeno de Miranda são muito marcadas, né, pela presença augusta de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, o cearense Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Então, ele registra com muita intensidade a vida, o socorro, o atendimento aos necessitados, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Quando você começa a ler esses romances, gente, é impressionante como uma boa leitura muda a química do seu cérebro e até dormir você passa a dormir melhor. Às vezes você diz assim, eu estou tão preocupado, de vale alguma coisa que preste. Sai dessa televisão, largue esse WhatsApp, criatura, esse Instagram acabar contigo. Porque você vê a pessoa. Eu tive uma situação que aconteceu comigo, muito interessante. Interessante não foi assim, um momento que eu tiro de proveito para mim mesmo. Eu, aqui próximo, no shopping aqui em Fortaleza, eu tive a necessidade de ter que comprar um livro. E só tinha lá, eu digo, eu estou precisando, eu vou comprar esse livro hoje. Né? Porque é uma das coisas que eu gosto de comprar livros. Né? Outra coisa eu não gosto de comprar, mas livro eu gosto. Aí, quando eu senti longe, gente, não existe nada mais agradável do que você passar muito tempo sem ver uma pessoa. Porque quando você passa muito tempo sem ver uma pessoa, é natural que na primeira impressão você, no seu inconsciente, está a imagem da última vez que você viu a pessoa, né? Eu acho que é assim. Aí, quando essa minha amiga me viu, que fez faculdade comigo, ela disse assim, eu notei logo a cara de decepção, de ai, meu Deus do céu. Hoje é meu dia, eu pensei logo comigo, ela assim, Jorge, pelo amor de Deus, criatura, que bom te... Mas sim, um tom de tristeza. Pelo amor de Deus, que bom te ver. Aí me deu um abraço, disse assim, criatura, tu está muito corpo, que diabo foi que aconteceu contigo? E já foi me puxando para sentar como se eu não conseguisse ficar em pé, né? E eu nem tô essas coisas todas, feliz belo. Aí eu disse assim, pois é, criatura, eu que bom te ver também. Foi aquela formalidade, eu disse assim, você sabe qual é o meu objetivo hoje, depois de uma breve apresentação, eu digo, é caber no caixão. Eu não quero estar nem gordo, para ficar acorchado e atolado no caixão, nem magro para ficar balançando. Em outras palavras, claro que foi uma nós rimos, depois saímos para tomar um café. Eu quis dizer que eu tenho que estar em paz comigo mesmo. Ou seja, estar no caixão, ou seja, é a porta estreita que eu tenho que passar
Então, eu não quero passar acolchado, arranhando. Mas também folgado demais eu não vou conseguir, não é bonito. A porta é para ser estreita, então tem que ter uma dificuldadezinha. Então, é mais ou menos isso. A aparência exterior tem que corresponder à saúde interior. Não adianta eu estar magérrimo, sarado, e minha cabeça está poluída, desequilibrada. Eu preciso estar em paz comigo mesmo. Porque quando eu estou em paz comigo mesmo, tudo fica em paz em minha volta. Até beleza flui da própria natureza, pelo simples fato de olhar e compreendê-la. Em tudo parece estar presente a poesia, que exalta a beleza e a alegria. Então, aí depois brincamos, conversamos, depois fomos reparar que nem estavam tão gordos assim. Estavam todos os dois velhos, e o tempo tinha passado, eram mais de 20 anos de faculdade. Então, assim, eu não deixo para ver um amigo muito tempo depois, não, porque ele vai me comparar. Vai me comparar se os cabelos estão caídos, se você está gordo, você está isso, porque é um processo natural, a comparação. Mas é importante que quando você reencontrar o amigo, veja-o com bastante alegria. É muito bom a gente estar no mundo e não estar sozinho. É bom ter com quem a gente dividir. Há pessoas que reencarnam em lares com inimigos ferozes, em ambientes dolorosos, de inquietude, de incompreensão. Ah, como Deus é bom, Deus amigos, que nos dá abraços de consolação, que nos dá beijo e ossos santos de alegria e de renovação. Pessoas que podemos caminhar sem medo, de braços dados ou de costas, que estão sempre a nos oferecer proteção, amparo, zelo, conformação. São os amigos que nos alegram a estrada da nossa vida, as rosas do nosso jardim. Então, assim, esta é a nossa beleza que a vida nos presenteia diante daqueles que estão conosco. O poeta A.G, na poesia Morte, incerta na obra Parnaso de Além Túmulo, que este ano, 90 anos de sua primeira edição, no ano de 1932, pelo grande médium Francisco Cândido Xavier, registra de forma irrefutável uma nova invasão espiritual organizada. Não mais nos moldes de outrora, da primeira que ocorrera em 1848, marcada pelos fenômenos de Hydesville, um vilarejo próximo a Nova York, em que as irmãs Fox, de maneira marcante naquela noite, de ideologia metodista, através de movimentos de pancadas repetidos e coordenados, traçavam um diálogo com a entidade que se dizia e estava enterrada ali, na casa sótão. A partir dali, marca-se na história da Terra um grande movimento em que os espíritos cada vez mais perdem a vergonha e abraçam os homens através das mesas girantes, dos fenômenos de materialização, de transporte, de evocação, do magnetismo até sensibilizar aquele que seria o codificador para a elaboração da doutrina espírita. Daquela época para cá, em 1932, a vida já preparava um novo renascer. Agora era um outro estilo, era mais a solidão de um médium muito jovem, diante de um fenômeno que ele nem mesmo compreendia. Diversos que lhe chegavam prontos, e outros que pareciam brotar do pranto. E ele escrevia sem dar. Ele não tinha cultura para compreender a diversidade literária que estava em suas mãos. Até que foi analisado, e ele lança em 1932, aquilo que nós consideramos a invasão espiritual organizada ao canto do verbo, né? O verbo encantado, a poesia, para que nós pudéssemos ter novamente a certeza, agora já na pátria do Cruzeiro,
esta continuidade da vida. Então, A ponto G, que não se define, ele coloca a silenciosa Madonna da tristeza. A morte abriu-me as catedrais radiosas, onde pairam as formas vaporosas do país ignorado da beleza. Um dilúvio de lírios e de rosas, filhos da luz de uma outra natureza, que entornavam no espaço a sutileza dos incensos das naves harmoniosa, monja de olhar piedoso, calmo e austero, que traz à terra um terno reverbero da mansão das estrelas irradias, irmã da paz e da serenidade, que abriu meus olhos na imortalidade, a esperança de todos os meus dias. É o que eu acho bonito. Quando eu desencarnar, eu acho que eu vou escrever alguma coisa para alguém. Mas também não vou dizer quem é que está escrevendo. Para as pessoas percebem que sou eu, é a identidade do espírito, né? Às vezes, assim, se eu tivesse botado aqui, lá aqui, seria mais fácil as pessoas perceberem. Mas não, aqui não tem. É um simbolista definindo a figura materna, a morte na forma de uma figura materna. O autor transcende ao vestir a morte metaforicamente feminina. Por isso, nós devemos tratá-la com carinho. Mulher não se trata com desaforo, a gente trata com sutileza, com beleza, com alegria, com carinho, né? Então, é assim que a gente deve tratar a vida, com a ternura de nossas próprias dores, entendendo que tudo aquilo que nós vivemos passa. Eu agradeço sinceramente os instantes, que foram poucos, nesse momento tão singelo em que a vida nos proporcionou esse encontro. E para registrar em seus instantes finais, gostaríamos de evocar, numa prece singela e terna, a presença de Jesus nos nossos lares e em nossas vidas, para que nós não nos esqueçamos nunca do mais lindo poema já cantado na terra, o poema das bem-aventuranças, para que nós encontremos força diante das desesperanças e paz diante dos desassossegos. Que nós possamos atravessar o campo de batalha sem revidar, sem nos revoltar, sem nos entristecer. E se as lágrimas chegarem a correr, que possamos mesmo assim agradecer a certeza de que isso tudo também vai passar. Senhor Jesus, nós nunca nos esquecemos. Apesar dos anos já passados, das vidas e séculos que experimentamos, tua promessa ainda é canto que sopra com o próprio vento, a dizer-nos no coração que estás em nós e continua por nós a conduzir-nos no caminho da salvação. Preenche nossos espaços, ama-nos nossa vida, dai-nos força, discernimento e coragem para vencer os próprios desafios, para que um dia, à semelhança de ti, no momento mais angustiante de tua existência junto a nós, possamos, após a consciência tranquila, dizermos do fundo do coração: Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. Muito obrigado.